Eu vou apresentar aqui o nosso próximo palestrante, que é o Diogo Rosanelli, especialista em GIS e inteligência artificial na imagem de geossistemas, com mais de 20 anos de experiência em inteligência geográfica. Atuou como gerente de produtos, arquiteto de soluções e desenvolvedor full stack, liderando projetos estratégicos para empresas como Claro, Vivo, Natura, Corsan, Neoenergia, além de órgãos públicos como IBGE, Ministério do Transporte, fundador da Gislab Tech, professor de tecnologia na Alpha EdTech, pós-graduado em engenharia de software, sensoriamento remoto e visão computacional Deep Learning, com MBA em Big Data e ciência de dados pela PUC Rio Grande do Sul. Também palestrante em eventos como AgriSummit 2025 e Lauce, premiado no primeiro Gateway de Inovação Tecnológica e atua na integração GIS e IA para desenvolvimento de software. Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, conhecer como que o GIS tem mudado aí a vida das pessoas, né, e o nosso dia a dia. É uma honra participar de um evento como esse e falar um pouco mais sobre a tecnologia, a geotecnologia e o que isso tem mudado ultimamente. Vamos colocar a apresentação. Eu vou falar um pouco hoje sobre como que a inteligência artificial tem afetado esse nosso mundo do GIS, né, mundo da geotecnologia, e como que os grandes sistemas hoje em dia, os sistemas de geotecnologia, têm sido sistemas integradores nas soluções, né? Então, hoje, a solução geográfica ela acaba se tornando cada vez mais um sistema integrador, um ponto de integração de várias fontes de dados, de vários sistemas, e acaba nos trazendo essa grande vantagem, essa grande centralização de informações, para que a gente possa executar processos de análise de forma mais assertiva, de forma mais rápida, e obter resultados de forma mais ágil, né? Vou começar com uma pergunta aqui, enquanto está carregando a minha apresentação. Quem de vocês já tentou perguntar alguma coisa de mapas para o ChatGPT? E qual foi a resposta que vocês obtiveram? Foi uma resposta geográfica, uma resposta boa? Ninguém? Tem uma mão levantou lá atrás, mas a resposta foi ruim, né? Então, esse é um novo paradigma que a gente vai enfrentar daqui para frente. A gente tem passado cada vez mais em como integrar o grande poder da inteligência geográfica com o poder da inteligência artificial. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco disso. Todo esse ciclo de geotecnologia, nesses últimos anos, vem evoluindo desde a era lá onde a gente ainda trabalhava com papel. Lá, nos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu escanealizava mapas topográficos para fazer registro de cartas, para fazer digitalização de arruamento, inserção de atributos. Ficava lá com aquele guia 4 rodas ou um mapão, papel, digitando rua por rua. Então, a gente tem toda uma linha do tempo aí, nesses últimos 20 anos, onde o nosso cenário mudou bastante. Então, a gente saiu de um cenário de digitalização do ambiente geográfico, do cadastro digital, para um cenário onde a gente está cada vez mais integrando tecnologia. Então, digitalizando o nosso cadastro de informações, levando as informações cada vez mais para o campo, para que ela esteja na nossa mão, no nosso celular. Hoje a gente produz muita informação, no nosso smartwatch, no nosso dia a dia, no nosso carro a gente está rastreando informações. Então, a gente está criando informações adoidado. E a gente precisa utilizar essas informações para o nosso bem, para o bem dos nossos negócios. E nos últimos 2 anos aí, nos últimos anos, na verdade, mas particularmente nos últimos 2 anos, tem crescido muito a questão da inteligência artificial aplicada no mundo da geotecnologia. A gente já tinha muitos processos de inteligência artificial voltados para a análise. Só que agora a gente tem um novo cenário, que é a aplicação da IA generativa, que é onde eu posso interagir com o meu conteúdo, com o meu dado, através de linguagem natural. Então, eu posso perguntar algo para o meu mapa. Então, por isso que eu fiz essa provocação inicial para vocês,
se vocês já tinham feito esse teste sobre o que perguntar de GEL para uma inteligência artificial generativa. E a gente vai ver que isso tem evoluído um pouco nos últimos anos. Essa aí é um pouco da visão de como o ArcGIS ele tem ferramentas hoje disponíveis na plataforma para trabalhar com ciência de dados e inteligência artificial. Isso já ao longo dos 10 anos, aí, a gente tem várias bibliotecas e processos para trabalhar com isso, só que, ultimamente, a gente tem destacado algumas bibliotecas principais para focar nessa parte de produtividade científica, análise de dados mais robusta, integração com a coleta de dados de forma mais ágil, integração com as IAs generativas. Então, a ideia aqui é que a gente combine o poder das duas grandes tecnologias para que a gente obtenha um resultado mais assertivo e mais rápido lá na frente para o nosso desafio corporativo, desafio organizacional. Se a gente pensar um pouco agora nos pilares, nos principais pilares que a inteligência artificial traz para esse mundo da geotecnologia, a gente tem esses 3 principais pilares hoje, né? O GeoAI, que são os processos de análise que a gente já executava anteriormente. Então, se eu preciso criar um processo para identificar a mudança no uso do solo, identificar a queimada, desmatamento, como a doutora Rose mostrou, a gente tinha uma série de processos executando análises em cima dos meus dados e gerando uma informação. Esses são processos de GeoAI, onde eu aplico bibliotecas de ciência de dados para obter um resultado. Então, isso a gente já tinha no nosso dia a dia há cerca de 10 ou mais anos. Aí, a gente já vinha trabalhando com essas questões. Só que agora entraram os assistentes e os agentes de inteligência artificial. Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês aqui, eu acho que alguém vai lembrar dele. Quem lembra do primeiro assistente digital que teve contato na vida, assim, e qual foi esse assistente? Alguém quer arriscar? Qual? Microsoft? O clipezinho, né? Exatamente. É o exemplo que eu uso para lembrar vocês do que é um assistente. Foi o primeiro assistente digital que eu tive contato também. Então, ele fazia o quê naquele momento? Ele me ajudava a usar as ferramentas. Então, esses assistentes de IA, daqui para frente, vão estar cada vez mais imersos nas ferramentas da plataforma e em diversas ferramentas que a gente usa hoje em dia. Particularmente dentro do ArcGIS, a gente vai ter assistentes, como o clipezinho, só que agora ele tem uma inteligência artificial por trás, para me ajudar a ser produtivo dentro do uso da ferramenta. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que fazer queries, montar joins de dados, e às vezes isso era um trabalho complicadíssimo, que eu preciso combinar, montar um SQL gigantesco, ou eu preciso configurar uma simbologia que vai aparecer no meu mapa para que ela fique classificada por grupos e apareça em uma escala de uma forma, em outra escala de outra. Então, são atividades complexas para quem está começando no mundo do GIS e não conhece muito isso. Só que, lá atrás, quando a gente começava a fazer na mão, a gente levou um tempo para aprender isso. Hoje em dia, quem começar daqui para frente vai ter o assistente para ajudar. Então, a pessoa vai ter que saber só como perguntar para que o assistente ajude ela. Então, essa é uma nova forma que a gente vai ter daqui para frente para utilizar as ferramentas geográficas que vão vir daqui para frente aí no mercado. De forma geral, tá? No pacote da ESO, a gente já tem algumas ferramentas que vão vir no próximo ano dentro do ArcGIS Pro, dentro do Survey, que é a ferramenta de campo, dentro do Map Viewer, que é a configuração do mapa na web. Então, a gente vai ter vários assistentes aí disponíveis na ferramenta. E a gente tem os agentes de IA. Então, os agentes de IA me permitem criar um fluxo mais inteligente de algum problema de negócio. Então, como a doutora apresentou, ela precisa detectar alertas de desmatamento. Hoje eu posso colocar um agente inteligente, talvez num processo de negócio como esse, para que ele fique executando análises o tempo todo, e ele tenha o dinamismo de disparar um e-mail, enviar um SMS, disparar um cadastro em um outro sistema de alertas, fazer um fluxo customizado de atividades. Então, a ideia aqui é que esses agentes de IA tenham o dinamismo para serem incorporados em um fluxo de trabalho.
Significa que eu vou digitalizar o conhecimento ali de uma pessoa e vou demitir ela? Não, não necessariamente. A ideia aqui é que a gente digitalize o conhecimento, mas os profissionais atuem de forma mais estratégica e menos manual. Então, hoje, talvez o que eu ficasse fazendo no sistema lá de analisar alerta por alerta, que possa surgir na aplicação, eu tenho que ir alerta por alerta, identificando e mandando um e-mail. Um exemplo pegando o gancho do sistema da doutora. Então, eu poderia fazer isso manualmente, mas isso pode demandar um tempo longo de trabalho. Se eu colocar um agente para executar esse trabalho para mim, eu agilizo o ciclo de alertas, eu agilizo a notificação, eu agilizo o combate a um crime possível que possa estar ocorrendo e eu torno a minha análise mais estratégica. Então, eu acabo atuando de forma analítica e menos manual. Então, também vai ser um cenário que daqui para frente a gente vai interagir muito, que são os agentes customizados de IA. E esses agentes, esses assistentes, vão nos ajudar basicamente nesses 3 grandes pilares: na automação de processos, na análise de dados de forma mais assertiva e na produtividade, onde eu vou conseguir utilizar as ferramentas de forma mais ágil. A gente hoje na plataforma tem mais de 100 modelos prontos para uso, voltados para a parte da geointeligência, né? Onde eu posso baixar esse modelo, utilizar e customizar para o meu dado e utilizar esse modelo dentro da minha organização. E a gente vai ter, daqui para frente, os assistentes de IA envolvidos cada vez mais dentro das ferramentas da plataforma. Então, são esses 3 grandes pilares, como eu falei, né? O GeoAI, os assistentes e os agentes, que a gente vai interagir. E aí, uma reflexão que fica o que eu estou trazendo de poder combinando essas 2 ferramentas, né? Essas 2 grandes... o GIS, o poder do GIS e o poder da inteligência artificial. Eu estou trazendo o contexto geoespacial para a inteligência artificial. Então, aquela pergunta que eu fiz lá no começo para o ChatGPT sobre algo de GIS, que ele não sabia responder, agora ele talvez vá saber responder, porque eu estou dando um contexto geográfico para ele. Eu estou trazendo o poder de análise geoespacial agregada às inteligências artificiais generativas. Eu estou automatizando fluxos que antigamente eu talvez fazia manualmente ou semi-manualmente, semi-automatizado, para que eu execute isso de forma dinâmica, para que eu digitalize o conhecimento organizacional, para que eu tenha uma produtividade na execução de fluxos de trabalho. E eu consigo, com isso, escalar os meus processos de análise de forma mais ágil e mais rápida. Então, eu consigo ganhar poder de processamento com isso. Se a gente pensar agora num sistema de inteligência artificial mais GIS, eu tenho esses 3 grandes pilares. Eu tenho a hiperautomação, que é a coleta automatizada de dados de forma cada vez mais digital, mais automatizada. Eu tenho a inteligência artificial atuando de forma preditiva, então, a partir do momento que eu coletei dados públicos, dados internos, dados de planilha, dados de serviços na internet, dados no meu banco de dados, a partir do momento que eu coletei essas informações ali no primeiro passo, na hiperautomação, eu posso colocar a inteligência artificial para gerar um fluxo de predição de informações. Posso identificar tendências de desmatamento, tendências de chuva, tendências de queimada, dentre outros critérios de análise que a gente pode executar a partir do meu dado. E, por fim, o último grande pilar é a democratização do dado. É aí que eu acho que está a grande vantagem da gente utilizar a inteligência generativa hoje em dia. Por que eu vou chamar a minha equipe de GIS especialista para obter uma informação, sendo que eu estou aqui numa reunião agora e preciso falar quantos focos de incêndio eu tenho lá no Pantanal hoje? Eu poderia perguntar para uma ferramenta, quantos focos de incêndio eu tenho no Pantanal hoje? Do meu jeito, em linguagem natural, da forma como eu falo, e a ferramenta, por trás, entende a instrução que eu estou passando e consegue executar um fluxo analítico e me devolver a informação geográfica. Por trás, eu estou usando o GIS. Eu sei disso? Não sei. Eu posso não conhecer GIS, não conhecer do dado, não conhecer a infraestrutura, mas eu consigo obter a informação que eu preciso de forma ágil, utilizando a geotecnologia por trás. Então, essa é uma grande
virada que a gente vai ter nos sistemas daqui para frente. Cada vez mais eles vão ser interativos via linguagem natural e cada vez menos eles vão ser manuais de execução ali de consultas, atividades de relatórios e por aí vai. Significa que essas atividades vão morrer? Não. Essas atividades vão alimentar esses agentes que a gente vai customizar daqui para frente. E eu vou começar a ter um comportamento mais analítico e menos manual. Ao invés de eu fazer um relatório 50 mil vezes num ano, eu vou fazer uma vez, vou treinar um agente para que ele saiba executar, e ele execute 50 mil vezes e eu valide se o que ele está executando está coerente ou não. Então, a gente começa a ter um ciclo mais inteligente do uso da informação. E se a gente pensar como um grande construtor de sistemas, é um grande pipeline de dados aí, é um grande duto de informação que a gente tem quando a gente fala disso. Então, eu tenho o primeiro pilar, que é a coleta de informações mais ágil e diversas fontes, a partir de diversas fontes. Eu consigo integrar esses dados de forma mais rápida à minha organização, aos meus dados, ao meu banco de dados. Eu consigo preparar e processar essas informações para que eu execute análises, conversões, ajustes, e eu consigo apresentar essas informações em ferramentas de forma mais fácil, a partir do momento que elas estão tratadas, trabalhadas de forma mais rápida. A ideia aqui, então, é que a gente agilize esse processo. Aqui tem uma visão de um ETL, onde a gente faz justamente a coleta de dados de forma mais ágil. Então, é um exemplo de duas ferramentas ali, esse Dagster e o ArcPy, né? Então, eu poderia automatizar a coleta de fontes públicas de dados, tratar essas informações e preparar ela para que ela esteja disponível para que a IA seja utilizada, né, de forma mais rápida. Aqui eu tenho uma visão do painel desse pipeline, então eu consigo, por exemplo, trazer dados do Ministério Público, da Receita Federal, do IBGE, do IBAMA, do INPE, do N fontes, configurar um fluxo de coleta dessas informações com frequências diferentes e centralizar isso nesse grande ETL aí. E eu consigo gerenciá-lo de forma mais ágil a partir de um painel. Então, eu consigo saber se o meu dado está sendo sincronizado, se eu estou com a informação mais recente, se eu estou preparando a informação e gerando a análise que eu preciso. Então, é um grande painel, um controlador de gestão e coleta de dados aí. Esse é o grande primeiro pilar. E isso nada impede de a gente trabalhar com ferramentas mais robustas. Então, eu posso trabalhar com ferramentas escaláveis de Big Data dentro desses fluxos também, para que a gente consiga trazer os dados diversos para a nossa base de dados corporativa, que vai ser utilizada para a IA, como base de conhecimento para a IA. Hoje, os três principais blocos que a IA atua é na utilização de imagens para detecção de objetos, classificação de uso do solo, classificação de objetos, utilização de dados vetoriais e séries temporais para predição de informações e análise textual. Então, são os três grandes principais blocos de atuação que as bibliotecas nos fornecem, né? E hoje a ideia é que a gente consiga automatizar fluxos com inteligência analítica. Então, eu coleto as informações, executo um modelo de IA para que eu chegue em painéis que vão me trazer a informação de forma mais ágil, em ferramentas de linguagem natural ou em mapa já elaborado, mais elaborado a partir de uma ferramenta que foi preparada, né? Então, eu estou executando a etapa de inteligência e análise na segunda etapa da criação da minha solução. Aqui eu tenho um exemplo dos assistentes, não sei se vai dar para ver muito bem, mas na direita ali eu tenho uma janela onde eu tenho um assistente dentro do ArcGIS Pro, onde eu vou poder fazer perguntas e ele vai me ajudar a utilizar a ferramenta. Aqui eu tenho uma visão dos assistentes em campo, então eu posso utilizar processos de inteligência artificial dentro das ferramentas de campo. Por exemplo, ali na direita, eu tenho a detecção de um texto que está dentro de uma placa. Então, eu tiro uma foto, eu tenho um algoritmo de IA rodando dentro do meu dispositivo, e ele vai identificar o texto que está na foto e colocar na caixa de texto. Isso evita erros de digitação, então eu torno o meu fluxo mais assertivo. Então, cada vez mais a gente vai ter processos de inteligência artificial rodando no campo também. E no lado esquerdo eu tenho a criação de formulários de forma mais rápida a partir de comandos em linguagem natural. Então, eu peço lá, crie um formulário para inspeção de postes, onde eu preciso coletar a informação de placas, serviços, etc. E ele vai lá e cria o formulário para mim na ferramenta.
E a grande cereja do bolo é a democratização da informação. Então, a gente vai chegar ao ponto de consultar os catálogos de informação geográfica a partir de uma pergunta em linguagem natural. Então, os catálogos que a gente cria hoje em dia estão cada vez mais cheios de informação. Para que eu encontre uma informação de forma rápida, ela é demorada, se eu tenho muitos dados repetidos, muitas informações duplicadas. Então, a ideia é que as ferramentas agora eu possa perguntar onde estão os dados de árvores da Bahia, onde estão os dados de trânsito de Salvador, e ele vai lá e me traga as informações que tem no catálogo. Então, eu começo a utilizar de forma mais rápida a informação. E começo a fazer perguntas. Aqui tá embaixo da câmera ali, ó, mas ele está fazendo algumas perguntas para o mapa. Então, a partir dessas perguntas, o usuário consegue interagir com o dado que está disponível no mapa, tanto para fazer análise, quanto para obter insights ou indicadores do que ele tem naquela informação, tanto para executar um fluxo de análise a partir de um dado, quanto para interagir com o mapa, dando um zoom, visualizando, selecionando objetos, consultando os atributos do que ele está vendo ali. Então, eu estou em linguagem natural, digitando uma pergunta e ele está me respondendo com informação geográfica. Seja com texto, para contextualizar a informação que ele está me respondendo, seja no mapa, com uma interação no mapa ali. Então, essa é a nova dinâmica dos sistemas de geointeligência, que a gente vai ver cada vez mais daqui para frente. A ideia aqui... Não está mudando. Foi. A ideia aqui é que a gente chegue nesse ponto aqui de gestão das informações e transformação de dados, né? Então, eu estou saindo lá da base da pirâmide, que é o ponto mais importante, onde eu tenho que ter os dados preparados, cada vez mais disponíveis, onde eu vou disponibilizar essas informações como serviços, vou executar algoritmos de análise para que eu chegue lá no topo da pirâmide e tenha uma IA executando ações de forma mais assertiva para mim. Então, eu vou caminhar nessa pirâmide. Mas tem alguns pontos de atenção. De nada adianta eu querer caminhar na pirâmide pulando etapas. Então, se o meu dado não estiver bem estruturado, bem organizado, bem definido ou bem detalhado com um metadado claro, eu vou ter brechas que lá na frente a IA não vai me responder muito bem. Então, quando vocês ouvirem que a IA está alucinando com algum dado, pode ser isso, pode ser que o meu dado não está bem classificado, não está bem qualificado, ele não está pronto para ser usado. Então, a visão dessa pirâmide que eu deixo para vocês é: pensem sempre que a gente vai escalar essa pirâmide cada vez mais daqui para frente nas soluções de geointeligência, a gente vai chegar na democratização cada vez mais rápido, mas eu não posso pular etapas. Então, lembre-se sempre disso. E a ideia aqui é que a gente vai ver cada vez mais os agentes e os assistentes envolvidos no nosso dia a dia nas ferramentas. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. A mensagem final aí é que a gente vai trazer para as inteligências artificiais a visão do onde. Então, a gente não é mais um abraçando o futuro ali. Eu já vejo que isso já é uma realidade. A gente já tem sistemas hoje rodando com essa dinâmica, onde eu disparo um comando via linguagem natural e recebo uma resposta geográfica e em linguagem natural que me contextualiza. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje.